Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 56. Renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Palavras de Jesus que estão no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios de tua iniciação, pela aplicação de fraternidade real, o trabalho que a tua inteligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Que seja a nossa oração inicial de gratidão. Por isso, Senhor Jesus, que seja a nossa pequena oração, um hino de gratidão à tua misericórdia, que se estende por toda a terra, embora assim não a consideremos. Dá-nos, Senhor, hoje e sempre, a possibilidade
de vermos a criação divina ao nosso redor, a criação que enaltece a todo dia a nossa esperança de que estamos caminhando em progresso, de que estamos vendo a luz do sol nascer, o entardecer, que nos chama à oração, que nos chama ao recolhimento, que o nosso estudo possa nos trazer paz ao coração, muito ânimo para o trabalho, como também estendermos os nossos sentimentos fraternos onde estivermos. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que procuramos nos colocar diante de Ti, como aqueles discípulos menores que Te ouvem, embevecidos pela luz que de Ti irradia, contando com as bênçãos também dos benfeitores do Lar de Teresa, que iniciemos o estudo de Fonte Viva e que, confraternizando-nos, estejamos todos em paz. Graças a Deus. Bem, comecemos pela epígrafe como introdução. Introdução nos nossos pequenos comentários. Epígrafe: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está no Evangelho de João. Esse evangelho que é citado como a transcrição mais fiel, talvez a transcrição mais intuitiva das palavras de Jesus. E, com certeza, sem prejuízo dos evangelhos sinóticos. O que é sinótico? O que torna possível ver na totalidade. E quais são os evangelistas sinóticos? Mateus, Marcos, Lucas e o João, que ali já nos escreveu. São anotações paralelas, porque elas têm narrativas em comum e quase na mesma sequência dos acontecimentos daquele momento em que Jesus vivia. É conhecido de todos nós o capítulo 3 do Evangelho de João, e que é intitulado assim, A Conversa com Nicodemos. Eu gostaria antes de ressaltar um versículo, o de número 5. Portanto, ele é sequente, é seguido ao versículo 3, que está na epígrafe. E no 5 nós vemos assim: eu te digo que se alguém não for gerado de água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. Na tradução de Haroldo Dutra Dias, a preposição de indica a origem, o material, a substância de algo. Bem, fizemos uma notificação do versículo 5 e voltemos ao parágrafo que temos transcrito na epígrafe. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Talvez o simples enunciar dessa afirmativa de Jesus nos remeta ao encontro à noite de Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um doutor da lei, um fariseu de nome grego, e o escritor Pastorino, de Sabedoria do Evangelho, explica que Nicodemos quer dizer
vencedor do povo. Esse vencedor do povo busca Jesus à noite. Pensa-se que, por prudência, para não ser visto, afinal, ele era um chefe dos fariseus, estava procurando um simples galileu. No diálogo que se inicia, Jesus fala em nascer de novo. E logo Nicodemos indaga: como nascer pela segunda vez um homem velho? Poderá voltar para o ventre materno? A pergunta revela que o mestre em Israel entendeu de novo. E o rabi não retira o que ele disse. Jesus, continuando o diálogo, bem, agora vamos dizer em palavras coloquiais, simples, bem em nossa linguagem. Jesus aproveita o gancho que a pergunta lhe oferecia para trazer novos ensinamentos, ou quem sabe para aclarar o que já devia estar claro. Porque, lembremos quando ele diz a seguir: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Assim João escreve no versículo 10. Os versículos não são familiares e nos levam a pensar e a falar, sempre que lemos os versículos, a falar em reencarnação. Reencarnação e como Jesus disserta sobre esse tema do nascer de novo. Mas Emmanuel aborda a epígrafe sobre outra vertente. No capítulo a que ele deu o título de Renasce Agora. Emmanuel inicia lembrando os exemplos da natureza, onde os anos se sucedem com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Assim como o homem recebe 365 ocasiões de aprendizado e recomeço todos os anos para o renascer espiritual. E pergunta: se a criatura recebe oportunidade de renovação moral no período de uma existência, por que não dispor desse tempo concedido? Por que não aproveitamos o tempo concedido? Tempo para o renascimento íntimo em cada dia. E nós somos incentivados por Emmanuel a guardar as experiências, quando boas e quando justas, e que não guardemos do passado os detritos e as sombras. A cada vez que o renascimento íntimo não se renovar, atirarás fatalmente trabalho sobre os ombros de teus benfeitores e anjos espirituais. Reajustemo-nos, pois, a cada exame de consciência, como estamos lidando com sentimentos de, por exemplo, preconceitos, inveja, orgulho. Os 365 dias aí estão nos convidando a renascer diariamente. Emmanuel nos indica a bênção da reencarnação. Sim, indica, mas especialmente fala quando nós nos valemos da oportunidade de renascermos interiormente, reformulando-nos em espírito. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Hora de nascer de novo. Se nós tomarmos como alegoria o ensino do Cristo.